Josué capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez em Jericó e com o seu rei. Exceto desta vez, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscada à cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor, vejam bem, é isto que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam, ele e os anciãos de Israel, diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se, chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha diante das campinas, porque o rei não sabia de uma emboscada, que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ela a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para o lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia,
voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre, e a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhados com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, tanto estrangeiros como naturais, como os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos aprender nesta noite com as Tuas maravilhosas e ricas verdades, que essa mensagem tão preciosa, ela possa adentrar nas nossas mentes e corações nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o ser humano, ele tem uma tendência natural a sermos impacientes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre paciência e impaciência. Por que eu digo isso? Porque existe um tempo entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus. Muitas vezes a gente ouve a promessa de Deus, mas tem impaciência para esperar o cumprimento delas. Um exemplo é a segunda vinda do Senhor. Quantos ficaram tão apreensivos e esperançosos com a vinda de Cristo e simplesmente, na própria palavra de Deus, eles cansaram de esperar? Pedro, na sua carta, em uma de suas cartas, nos dá esse grande alerta para as pessoas que estavam desanimadas por causa desta longa espera. Mas uma fé amadurecida é uma fé paciente. De novo, uma fé amadurecida é uma fé paciente. Não importa se a minha fé ela é uma rocha ou se a minha fé é um fio, se eu creio em Cristo, ela é perfeita.
Por quê? Porque quem determina a perfeição da minha fé é o alvo da adoração. Se em quem eu tenho fé é perfeito, então a minha fé, mesmo sendo muita ou pouca, ela assim o é. Mas existe uma diferença em crer nas promessas e obter as promessas que a gente crê. E é daí que vem a impaciência. Em Romanos, Paulo vai nos dizer que passado, presente e futuro, tudo está consumado através da justificação, já está pago. Mas mesmo assim, o mesmo apóstolo, no mesmo livro, ele vai dizer: mas eu me glorio também nas tribulações, pois elas produzem paciência, e de paciência perseverança, e de perseverança esperança. Vamos ver aqui, olha, o capítulo ele começa com uma guerra sangrenta, com muitas mortes, mas ele termina com uma adoração ao Senhor. Muitos comentaristas vão dizer que são dois blocos aqui, né, duas perícopes claras aqui, dos versículos 1 ao 29 e do 30 ao 35. Muitos comentaristas vão dizer que não existe nexo cronológico entre o versículo 29 e o versículo 30. Ele diz assim, olha, o que aconteceu nos versículos 30 a 35 foi um episódio à parte aqui, diferente da história cronológica que estava acontecendo com o povo de Josué em Ai. Porque agora, como é que eles podem sair da cidade de Ai e ir direto para o Monte Ebal? É muito longe. Não, isso aqui aconteceu à parte. Alguns comentaristas não vão entender essa ordem cronológica aqui. Como é que no meio da guerra o povo sai da sua rota de conquistar as cidades para adorar? Muitos não acham muita lógica nisso aqui. Mas nada impede, irmãos, e é isso que vamos defender nessa noite, nada impede que isso de fato tenha acontecido. Depois dele ter, como a gente vê o episódio aqui no finalzinho do 29, ele ter matado o rei de Ai, eles irem ao Monte Ebal adorar o Senhor. Vamos ver que isso é muito possível. E onde eles estão, no final do capítulo 8, é o que liga aqui o capítulo 9, o versículo 1 do capítulo 9 vai dizer: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Ficaram sabendo disso o quê? Ficaram sabendo da vitória contra Ai e de como o povo parou para adorar ao Senhor. Todos eles, o versículo 1 do capítulo 9 vai dizer, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Todos eles. Irmãos, esse capítulo 9, ele encerra outro bloco aqui no livro de Josué, que começou no capítulo 5. Nós temos aqui um bloco que fala sobre o pacto de Deus e temos cronologicamente todas as características de um pacto. Primeiro, se nós voltarmos, e é muito importante a gente fazer esse exercício, Josué 5, versículo 1, Josué capítulo 5, versículo 1, a gente vai ter aquela informação que geralmente nós lemos todas as noites quando estamos expondo Josué. Fala do medo dos reis, dos cananeus. Versículo 1, quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus, que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Olha, essa informação aqui, ela é muito crucial. A gente vê o medo desses reis e logo depois, no capítulo 5, Deus ele vai preparar o povo para a batalha.
Só que ele vai preparar de uma forma muito diferente. Ele vai preparar com circuncisão e com a Páscoa, com a comemoração da Páscoa. Aquele povo que tinha nascido no deserto, não tinha se circuncidado. Antes da guerra, eles vão passar por uma mini cirurgia, que é a circuncisão, e eles vão se preparar para a Páscoa. Olha, são elementos de um pacto. Vocês precisam cumprir isso aqui. Se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem isso aqui, eu vou abençoar vocês. E é exatamente isso que acontece. Todo o povo, eles vão se circuncidar, vão comemorar a Páscoa, e o que nós temos no capítulo 6, Jericó é tomada. As enormes muralhas de Jericó, aquilo que eles pensavam que não iam conseguir, os de Jericó estavam confiantes, estavam fechados, Deus dá a bênção, eles dominam Jericó. Se você obedecer a Deus, no pacto, você vai ter as bênçãos de Deus. Em seguida, a consequência da obediência, circuncisão e Páscoa, se prepararam para a guerra, agora vocês vão ter a bênção, que é a tomada da cidade. Esse é o pacto. Mas também no pacto existe a bênção, mas também existe a maldição. E a maldição vai acontecer com eles também. Um dos soldados, um homem chamado Acã, Deus diz, em Jericó, eu não quero que pegue nenhum despojo. Vocês vão queimar, vocês vão destruir tudo. Capítulo 6. E todos os tesouros vocês vão doar à casa do Senhor, porque foi o Senhor que deu a vocês os inimigos. Acã, escondido de todos, ele pega uns despojos do Senhor, ele pega uma capa babilônica, que ele achou bonita, ele pega ouro e prata e ele esconde na cabana dele. E por causa disso, o povo perde para uma cidade muito menor do que Jericó, que era a cidade de Ai. Características do pacto: se vocês me obedecerem, bênção; se vocês não me obedecerem, maldição. Vocês vão cair. Esses são os elementos aqui. Veja como está nítido. Capítulo 7, o povo não sabia o que Acã tinha feito, vai lutar contra Ai e vai perder. Josué aqui clama ao Senhor sem entender por que eles haviam perdido. E Deus, na sua misericórdia, ele vai revelar: pecaram no meio do povo. E ele não vai dizer assim, uma pessoa pecou. Ele vai dizer Israel, versículo 11 do capítulo 7, Israel pecou. Por quê? Porque a gente viu na semana passada, o meu pecado pessoal, ele contamina toda a comunidade que eu vivo. Deus vai tratar o pecado de uma pessoa que peca escondido e não diz a ninguém, como todo Israel pecou. Todo Israel vai perecer. Esse é o ensinamento aqui. Ele traz a maldição. Mas o povo vai obedecer ao Senhor. O povo vai tirar o mal no meio do povo. Acã é revelado, o pecado dele é revelado diante do Senhor. Ele é pego, apedrejado e queimado, não só ele, mas toda a sua família. E logo após isso, eles vão agora contra Ai e vão vencer contra Ai. Aqui o povo de Ai estava confiante, porque já havia ganhado no capítulo 7 contra o povo de Israel. Mas agora, porque existiu obediência, vai existir a bênção de Deus. O que temos aqui, irmãos? Bênção, maldição, promessa, restauração e o fim de tudo, o final do capítulo 8, é a declaração do pacto. Agora que existiu a restauração e Deus deu a ele, entregou a ele nas mãos dos inimigos, versículos 30 a 35, temos a declaração do pacto. Como eu disse, existe uma estrutura que começa do capítulo 5 e vai terminar aqui no capítulo 8. A promessa de Deus se cumpriu. Vocês entraram na terra. Apesar de vocês entraram na terra. Apesar do pecado do povo, com altos e baixos,
Deus cumpre suas promessas. Veja, é assim na história da humanidade. Tantos altos e baixos, tantos momentos de aparente aqui, que olha, parece que Deus não está envolvido. A gente olha e diz assim, não, Deus ele não tem nada a ver com isso. O que é que Deus não tem nada a ver? O que é que ele não está envolvido? Ou muitas vezes a gente, na nossa imaturidade, acha que é impossível, Deus usar tal situação para executar a sua vontade. E nós nos surpreendemos com a mão poderosa de Deus. O capítulo 8 tem essa temática. O tempo que esperamos não anula as promessas de Deus. Não importa se vamos esperar muito ou pouco, Deus é fiel em suas promessas. Nem mesmo quando a gente peca, o Senhor vai lá, trata, mas no final Ele cumpre as suas promessas. Leamos novamente os versículos 1 e 2. Nós não vamos nos ater versículo a versículo, por isso que eu fiz a leitura, para nós entendermos um contexto, mas nós vamos extrair o máximo do texto. Versículos 1 e 2. O Senhor disse a Josué, não tenha medo nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai, eis que eu entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponham emboscada a cidade por detrás dela. Vamos ler também o 18, versículo 18, vai dizer assim, então o Senhor disse a Josué, estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. São expressões aqui muito comuns, por isso que eu pulei para o 18, porque ele vai dizer, olha, entreguei nas mãos o rei de Ai. No 18 ele vai dizer, entregarei a cidade nas suas mãos. Entenda, porque o Senhor mais uma vez está dizendo, olha, vocês vão vencer, não se preocupem. Porque Deus está frisando isso, por que Ele está repetindo isso? Porque o povo está inseguro, o povo acabou de perder no capítulo 7. Para a mesma cidade que eles vão agora novamente guerrear. Deus precisa aqui intervir para dizer, não, vocês não me obedeceram, vocês não consertaram o problema, eu estou novamente no meio de vocês. A gente tem aqui, irmãos, no capítulo 8, os mesmos elementos de vitória contra Jericó. Porque assim como ele fez no capítulo 8, assim como ele fez, no capítulo 6, que ele deu a estratégia, olha, vocês vão rodear a cidade. E no 7º dia o muro vai cair. Agora ele também dá a estratégia para o povo vencer. Ele bola para Josué uma emboscada contra os habitantes de Ai, usando a confiança dos habitantes de Ai. Veja, até o plano para invadir a cidade não parte da brilhante mente de Josué. Também é parte da instrução de Deus. Pelo poder de Deus, a grande Jericó é tomada, e pelo mesmo poder, Ai, ela ganha de Israel, pelo mesmo poder de Deus, ela ganha no capítulo 7, porque é Deus que determina, e agora pelo mesmo poder, ela vai cair. Josué, ele está aprendendo, e nós também estamos aprendendo, que nenhuma estratégia depende de nós. O reverendo Rodrigo falou isso pela manhã. Muitas vezes a gente estuda o evangelho da graça, a gente estuda que não é mérito nosso, mas em algumas modalidades da nossa vida, a gente ainda está atribuindo mérito a gente. Não é mérito nosso na igreja, talvez, mas no meu trabalho é mérito meu, é a minha estratégia que vai fazer eu continuar no meu trabalho.
E não é assim. Deus, Ele nos abençoa e Ele prepara cada estratégia de nossas vidas. A glória pertence a Ele. Josué está entendendo isso. O povo está entendendo isso. Deus providencia a estratégia e a vitória. Ele nos chama a participar. Não depende de nós. Mas Ele nos inclui no seu plano. Porque Ele é um Deus misericordioso. O que é que Deus quer do povo? Ele quer que o povo prepare a estratégia? Ele prepara a estratégia. Ele quer que o povo afie a espada também nos momentos propícios, mas em primeiro lugar, o povo está começando a entender que se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não obedecerem o que Deus está ordenando, eles não vão vencer. Eles não vão, que a prioridade é o arrependimento dos pecados. A prioridade é a obediência ao Senhor. O resto está sendo acrescentado para eles aqui. Nada pode ser conquistado, irmãos, sem o poder de Deus. O reverendo Rodrigo também nos falou que quando nós oramos, isso é muito importante para a gente entender. Na nossa oração, nós temos a oportunidade de jogar a nossa ansiedade para Deus. Aquilo que está nos perturbando. Muitas vezes temos essa arma tão poderosa que é a oração, que é confessar ao Senhor, que diz: Senhor, eu estou angustiado e eu quero te entregar esse problema. Porque Deus é poderoso para segurar. Ele é poderoso para nos amparar. Nós temos essa arma, nós temos essa preciosidade que é orar e entregar as nossas angústias ao Senhor. E nós preferimos muitas vezes ficar com elas, ao invés de entregarmos a Deus. Temos isso. Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente entenda que Ele vai nos guiar e tudo depende dEle. Será que Deus vai nos desamparar? Será que para um Deus que fez tudo isso, que é tão poderoso, o que é o nosso problema? Parece um pouco clichê, você já ouviu muito isso, mas isso é a mais pura verdade. O que é o nosso problema comparado a esse Deus magnífico? Olha o finalzinho do versículo 2, irmãos. É um detalhe aqui que é crucial. Ele vai dizer assim: exceto que desta vez vocês poderão saquear os despojos e o seu gado. Ponha emboscada a cidade por detrás dela. Existe uma coisa diferente entre a invasão de Jericó e a invasão contra Ai. O contrário, na verdade, vai acontecer aqui com o que aconteceu com Jericó. Eles agora poderiam pegar os despojos. Em Jericó, tudo vai ser meu. A primeira cidade que vocês invadirem, tudo vai ser meu. O que vocês não colocarão no templo, vocês vão queimar, vocês não vão ficar com nada. Vocês vão destruir. Agora, pode pegar os despojos. É o grande contraste. Irmãos, paremos para pensar como foi desnecessária a cobiça de Acã. Como foi desnecessária. Logo na outra batalha, na segunda batalha em Canaã, eles puderam fazer o que Acã fez em secreto. O que Acã queria fazer, mas não podia fazer em Jericó. E veja, Deus sempre, Ele deixou aqui, nunca deixou o povo pegar os seus despojos e agora deixou do nada. Isso é só para implicar com Acã? Errado. Existiam batalhas que Deus não deixava pegar, e existiam batalhas que Deus deixava pegar. E vocês têm que me obedecer. Isso era para quê? Para estabelecer a autoridade de Deus. Vai ter batalha que tudo que vocês conseguirem é de vocês. Vai ter batalha que eu não quero nada que vocês peguem. Isso desde o Pentateuco. Voltemos, por favor, para Deuteronômio 2. Por favor. Deuteronômio capítulo 2. Só 2 versículos, versículos 34 e 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. No comecinho do Deuteronômio,
capítulo 2, versículos 34 e 35, vai dizer assim: naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Versículo 35, somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Ou seja, temos um precedente aqui. Olha, existiam batalhas, essa é contra Seom, rei de Esbom, em Deuteronômio, que os israelitas podiam ficar com os despojos. O que é que Acã, ele não reconheceu, pegando os despojos de Jericó? A prioridade é de Deus. Acã vai dizer, para mim a prioridade não é Deus. Para mim, eu quero as coisas que eu conquistei. Acã inventou uma prioridade. Primeiro eu, depois eu me entendo com Deus. E ele se entendeu de fato, da pior forma. Irmãos, constantemente estamos pegando os recursos que são de Deus e estamos usando para o nosso bel prazer. E quando a gente não faz isso de forma direta, normalmente nós perdemos o senso de prioridade. O primeiro, o melhor, não é para Deus. O primeiro e o melhor é para a gente. O primeiro e o melhor é para o nosso bem. Acã pensou, o Senhor não quer nos abençoar. E agora o que é que as pessoas estão pensando aqui no capítulo 8? Que loucura fez Acã? Perdeu a vida, matou os seus familiares, porque toda a casa pereceu, porque não quis dar o que era de Deus. E agora na outra batalha, Deus acabou aqui, disse a Josué, para dizer a todo o povo, liberado os despojos. Essa, irmãos, foi a teologia da serpente. Essa é a teologia da serpente. O que foi que ela fez quando falou com Eva? Ela colocou ênfase na restrição de Deus, ao invés de destacar a bênção de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Olha a ordem. De todos os frutos dessas árvores, vocês podem comer livremente. Pode comer de todo o fruto de toda a árvore, exceto só uma, que você não vai tomar, que você não vai comer. Ela está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a natureza pecaminosa. É justamente nisso que a gente cai. O que eu quero, o que eu desejo, é exatamente aquilo que Deus não permite que eu queira. Eu posso várias coisas, mas eu quero o que eu não posso. Eu foco, a minha natureza pecaminosa, ela foca no que eu não posso. Eu tenho tantas liberdades, com o conhecimento de Deus, eu posso usufruir de tantas coisas, mas eu não me atraio por elas. Eu só me atraio pelo que eu não posso fazer, e isso nos traz um grande sofrimento. Satanás olha para Eva e diz, Deus não quer o seu bem. Deus não quer aquilo que você tenha, o que quiser. Ele não quer te dar a melhor condição. E por causa disso, toda a humanidade caiu. A primeira coisa que eu devo fazer como pré-requisito para a fidelidade é reconhecer que Deus é quem me concede todas as coisas. Esse é o antídoto da apostasia. Está no contentamento com a bondade de Deus. Eu preciso esperar nas promessas de Deus. Eu preciso ter essa paciência e esperar. Deus não quis me conceder o que eu quero. Deus é bom. Deus me deu o que eu quero e até um pouco mais. Deus é bom. Dando ou não dando, Deus é bom. Se nós tivermos consciência disso, nós não vamos sofrer o que Acã sofreu.
no meio do povo. Irmãos, dando continuidade ao nosso texto, olha o que é que vai acontecer com o rei de Ai. É importante nós frisarmos isso também, a partir do versículo 28 e 29 do nosso capítulo. Ele vai dizer assim: então Josué, versículo 28, pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre, e a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Essa expressão a gente sabe, é até o dia que o livro foi escrito, né? Você poderia ver esse monumento lá. Ele ficou enforcado até o final da tarde. Quando o sol estava se pondo, Josué, ele ordena que o corpo fosse tirado da árvore e colocado na porta da cidade, e em cima do corpo várias pedras, um monumento de pedras. As pessoas podem olhar para esse texto e dizer assim: Israel era muito bárbaro, não precisava Israel fazer isso com o rei, que exagero fazer isso. Mas a primeira coisa que a gente deve entender é que, veja, primeiro, ele não morria do enforcamento. Ele era enforcado depois de morto. Ele era morto, o texto é claro, ele é morto e depois ele é enforcado. Ele já está morto quando é enforcado e pendurado na árvore, depois da morte. Ou seja, não é o meio da morte. O texto diz, Josué o matou e depois pendurou na árvore. Não é o meio da morte, mas é a consequência da morte. Ele está ali, é a consequência da morte. E segundo, isso era feito com o próprio povo de Israel, quando era apedrejado. Quando o seu pecado era exposto e ele era apedrejado. Volte comigo em Deuteronômio 21, por favor. Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 21, 22 e 23. Vai dizer assim: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Reparem, ele tivesse sido morto, ele já foi morto e depois pendurado no madeiro. Isso aqui estava na lei. Eles faziam isso como com todo israelita, como eu disse, que cometia algum pecado e era exposto e era apedrejado. Ou seja, o que é que ele quer mostrar aqui? Ser pendurado no madeiro é sinônimo de maldição. Não porque estavam mortos, porque no final todos morriam, mas porque tinham feito um pecado tal que condenou eles à morte. Eles foram condenados à morte e depois, como uma forma de dizer, maldito, fez esse tipo de pecado, é pendurado no madeiro. Vai ficar pendurado um tempo, Deus vai estabelecer, e depois, antes do pôr do sol, vai ser enterrado. E é neste contexto de Deuteronômio 21 que eu devo voltar para o meu texto e interpretar aqui. É uma imagem muito pesada, é um cenário horrendo. Que barbaridade, já tinha morrido, depois ainda é pendurado, e nesse caso aqui foi tirado e jogado pedras sobre ele, em cima do corpo, nesse monumento aqui. Imagina uma mãe contemplando isso num filho, porque fez um determinado tipo de pecado, ou alguém que você ama que passa por esse castigo, depois da morte.
Mas se pararmos para pensar, irmãos, que paralelo, é isso que acontece com Cristo. É isso que acontece com Cristo. Ele se torna maldito em nosso lugar. E depois de Cristo isso cessa. Se você acha que isso é uma barbaridade, o que aconteceu com o rei de Ai, imagina o que aconteceu com Jesus e que nunca cometeu pecado. Paulo vai aplicar essa passagem de Deuteronômio lá em Gálatas 3, Gálatas 3:13, Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Estávamos debaixo de maldição e Cristo levou sobre si a nossa maldição. O pecado é a causa da maldição. Só dava para a gente escapar e não acontecer isso com a gente, se alguém assim fizesse no nosso lugar. Voltando para o nosso texto, irmãos, existe toda uma estratégia aqui, arquitetada pelo próprio Deus, para que o povo fizesse essa luta contra Ai. Está bem detalhado nos versículos 3 a 9. Apenas para lembrar, eu vou ler o versículo 8, do capítulo 8 de Josué, vai dizer assim: depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor, vejam bem, é isto que eu estou ordenando a vocês, tudo deveria terminar em fogo. Isso tudo, o que fala a emboscada, temos 35 versículos aqui, para detalhar essa emboscada. Dos versículos 20 a 26, somos informados que na emboscada o povo de Ai perece porque Josué, ele autoriza esta emboscada e destrói totalmente a cidade. E irmãos, o que Deus mostra mais nessa emboscada? O que é que a gente pode tirar dessa emboscada? É o coração, é como o coração do ímpio funciona. Vimos nos capítulos passados que Deus ele derrete o coração dos inimigos. Essa é uma expressão muito comum aqui no livro de Josué. Todos que estão sem Deus, estão assustados e estão temerosos, estão com o coração derretido. Essa é uma expressão comum. Acontece com Raabe, antes dela passar para o povo de Israel, ela está apreensiva com o coração derretido. Lemos isso no capítulo 5, versículo 1. Os reis estão com o coração derretido. No capítulo 7, versículo 5, vai dizer assim: e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aqui, quando o Senhor os abandonou por causa do pecado de Acã, o coração do próprio povo está derretido, porque isso é o sinal de que Deus os abandonou. Quando Deus os abandonou, o coração está derretido. E entenda, Josué vai orar ao Senhor no capítulo 7, e eles vão dizer: Senhor, o que se fará do teu nome? O mesmo clamor que Moisés faz lá em Êxodo 32 com o bezerro de ouro. Senhor, se você nos abandonar, se o Senhor nos abandonar, o que se fará do teu nome? Esse é um clamor, e vimos que é um clamor válido. E o argumento de Josué para Deus na oração do capítulo 7, olha, eles agora estão soberbos, porque eles venceram a primeira batalha, eles agora vão partir para cima de nós com tudo. E é justamente isso que Deus quer. Essa emboscada, ela precisa da soberba deles, para que seja executada. E Deus vai usar isso. A Bíblia fala que Deus dizima 12 mil homens ali. Israel era 30 mil que vão contra ele, 12 mil perecem. E Deus separa para Josué 5 mil para essa emboscada. Eles, os habitantes de Ai, são os ímpios aqui, eles confiam neles mesmos. Eles saem da defesa. A arrogância é a característica deles. É simples. Nós vamos atacar e vamos fingir que estamos recuando. A arrogância deles, que já venceram uma batalha, vão dizer: vamos acabar com eles agora. Eles saem da cidade e deixam a cidade desprotegida. Os 5 mil da emboscada saem, queimam a cidade,
destrói a cidade completamente. E depois eles vão olhar para trás, vão ver as fumaças, vão ver que a cidade está em chamas, vão voltar desesperados. Vocês pegam eles atrás e nós vamos estar recuados. Do deserto a gente volta e a gente vai armar uma emboscada contra eles. É isso. Ai estava confiante, Jericó estava confiante. Deus pega a soberba, Deus pega a confiança e joga contra eles. Satanás sabia que a morte de Cristo era a sua destruição, mas a sua natureza, a Bíblia fala que é assassina desde o princípio. Satanás, ele é homicida, e Lucas vai dizer que ele toma o coração de Judas para trair Jesus. Ele é soberbo, ele sabe que a cruz pode acabar com o seu plano. Mas ele é soberbo, eu sou destruidor, eu vou destruir o Messias. A soberba faz com que ele tome o coração de Judas. Eu vou destruir, porque eu estou vendo uma abertura aqui para isso. Ele não vai contra a natureza assassina dele, e ele é esmagado na cruz do Calvário. A estratégia vai avançar aqui e eles caem na emboscada. É interessante porque essa mesma estratégia, ela é repetida no livro de Juízes, Juízes 20. Essa mesma estratégia vai ser repetida agora num cenário muito mais triste. Você vê o que é que o pecado faz, porque quando a gente chega no final de Juízes, 11 tribos de Israel vão ter que fazer isso aqui contra a tribo de Benjamim, que se voltou contra Israel. E eles vão ser praticamente arrasados. Não de forma completa, porque a tribo de Benjamim não morre. Mas em Juízes 20, aqui é o inimigo do Senhor contra a igreja. Em Juízes 20 vai ser igreja contra igreja. É uma estratégia, como eu falo, que conta única e exclusivamente com a arrogância do inimigo. E claro, Deus coloca isso no coração do ímpio. Quão arrogante é o ímpio, irmãos. A gente viu isso. Eu falei das outras vezes. Quão arrogante é você ver o mar aberto. O mar aberto que foi aberto para que o povo passasse. Deus está protegendo o povo. Quão arrogante é você entrar nesse mar para matar o povo que Deus está protegendo. O que os egípcios achavam que ia acontecer? Um Deus que estava abrindo o mar para proteger o povo. O que Deus iria fazer? Iria fechar o mar. Mas eles acham que podem contra Deus. Podem atrapalhar o plano de Deus. Eu vou entrar, eu vou matar, eu vou conseguir. Quão arrogante é o ímpio. Quão arrogante é aquele que confia em si mesmo. E é interessante, irmãos, porque no último bloco aqui, os versículos 30 a 35, nós temos uma mudança radical. Por isso que alguns comentaristas não entendem. Eu tenho a morte do rei de Ai no versículo 29. E aqui no versículo 30, o povo já está no Monte Ebal, adorando ao Senhor. Como é que eles estão no meio de uma campanha de guerra? Aqui é como se existisse um corte no tempo. Tivessem passado alguns dias e agora o povo já está... A cidade de Ai já está arrasada, já morreu todo mundo, o rei morreu. E agora eles estão aqui no Monte Ebal adorando ao Senhor. Como pode isso? Isso não pode ser cronológico. Tinha outras tribos, tinha outras cidades logo em seguida para eles saquearem. Para eles continuarem a campanha de guerra deles. E eles dizem, não, isso aqui foi um episódio à parte. Isso aqui não foi cronológico. E outros comentaristas já vão dizer... E aí eu corroboro mais com eles vão dizer que a transição é justamente a glória desse texto. Porque os versículos 30 a 35, eles são a peça final desse bloco que começou desde Josué capítulo 5. Que vão encerrar ao longo desses 4 capítulos. Houve maldição no capítulo 7, e agora existe a restauração do povo com a destruição
daqueles que foram objeto de Deus para punir o povo de Israel, que é a cidade de Ai. E agora temos esse último bloco. Olha o que acontece aqui, irmãos. O que acontece aqui é um culto. O que acontece aqui é adoração ao Senhor. Olha o versículo 34. Depois Josué leu todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Eles tinham provado no capítulo 7 a maldição, mas agora eles provaram da bênção do capítulo 8, obedecendo a Deus. E nada melhor do que encerrar com isso, ouvindo toda a lei de Deus. Versículo 33, todo Israel, olha, esse todo, ele está na maioria dos versículos. Eles leram toda a lei, todo o povo estava. Versículo 33, todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Sabemos que a arca da aliança é a presença do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Eles estavam ali todos do povo, estrangeiros que tinham se juntado ao povo, naturais, anciãos, príncipes, juízes, em frente ao monte Gerizim. Versículo 35, não houve uma só palavra de tudo o que havia ordenado, tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e para as crianças, e os estrangeiros que viviam no meio deles. As crianças não estavam num local à parte, não, para ouvir a lei de uma forma da idade delas, não. Estava todo mundo junto, as mulheres, não era só os homens de guerra que tinham participado, não, só os que participaram da guerra, não, os estrangeiros que se juntaram, todos eles se reuniram, todos, essa é a expressão repetida aqui, todos. Israel está entendendo, e nós devemos também entender, que o sucesso não está em destruir o muro de Jericó, não está em montar estratégias vazias contra o inimigo. O sucesso está em se submeter à lei de Deus. Isso é o mais urgente. Essa localização que eles estão é uma localização curiosa. Eles estão aqui na região de Siquém, a mesma região que Abraão recebeu pela primeira vez a promessa da terra em Gênesis 12. O mesmo local aqui que Jacó retornou seguro depois de um longo período de exílio da terra, em Gênesis 33, 18 ao 20. E agora Josué está aqui, a semente de Abraão, 500 anos depois de Gênesis 12, cumprindo a promessa que Deus fez lá em Gênesis 12, no mesmo local, desfrutando do cumprimento da promessa de Yahvé, de que toda a terra é dele. Pode demorar para nós, mas Deus cumpre a sua promessa. Esse bloco aqui, do 30 ao 35, ele é cronológico. Eles pararam para adorar, porque esse aqui não é um povo qualquer. Ele é um povo que no meio da guerra, eles param para cultuar o Senhor. E o tempo não invalida as promessas de Deus. O que ele disse a Abraão, Josué ouve agora, no mesmo lugar. Esse é o nosso Deus. A caminhada, irmãos, ela é grande. Nessa caminhada existem muitas vitórias, podem existir derrotas, até o cumprimento dessa promessa. E no meio dessa promessa podem existir ganhos, bênçãos, maldições, altos e baixos.
mas com isso estaremos caminhando. E lembrem-se, o Senhor cumpre as suas promessas. O que Ele manda é: não se aparte da minha presença. Não desobedeça a minha lei. Não cobicem como Acã cobiçou a glória da Babilônia. Não amem os prazeres desse mundo. Para concluir, irmãos, eu tenho duas rápidas aplicações. Primeiro, o que significa atrair maldição para as nossas vidas? Isso existe? Será que é um poder sobrenatural? Será que é um demônio que vai acampar na minha casa? De forma nenhuma. Atrair maldição para as nossas vidas é simplesmente quando a gente não cumpre os mandamentos de Deus. A melhor expressão bíblica é: estamos levantando a ira de Deus. Quem não obedece ao Senhor irá colher as maldições do Senhor. É inevitável. Um jovem, por exemplo, a gente pode chegar para um jovem e dizer assim: não case com um descrente. Não case com uma pessoa que não é da igreja. Ele vai crescer e, legalmente falando, ele vai ter todo o direito de casar, se ele quiser. Ele vai ser livre, ele vai tomar as escolhas, ele vai tomar as decisões dele e pode casar. Mas se ele fizer isso, depois de tanto que a gente falou, depois das evidências bíblicas sobre julgo desigual, ele vai colher as maldições de Deus. Porque ele está desobedecendo a Deus. Pode acontecer que Deus seja misericordioso a ponto de converter a pessoa que ele casou, mas ninguém pode assegurar isso. Por isso que a gente não pode usar esses exemplos como padrão. E o fato é que quando os seus filhos não quiserem vir para a igreja porque o seu cônjuge não quer vir para a igreja, e ele ama tanto ao Senhor, quer vir tanto à igreja, quer estar num relacionamento, ele vê as outras famílias num relacionamento com Deus, mas ele não pode, ele é privado disso, ele está colhendo o fruto amargo do pecado. A propaganda de Satanás é: não vai acontecer nada. Se você pecar, se você fizer isso, não vai ser nada demais. Vai ser bom, vai ser prazeroso. E nos faz esquecermos as consequências, porque o fruto do pecado, ele é amargo e geralmente não é só você que sofre. Você leva muitos com você. Você leva os que você ama. Você leva as pessoas que estão ao seu redor. Isso acontece. É o fruto amargo do pecado. Você quer colher as bênçãos de Deus? Obedeça a Deus. Você vai colher as bênçãos de Deus. Ame a lei de Deus. E certamente Ele estará em nosso meio. E isso basta. E por último, irmãos, para nós concluirmos, eu tenho uma pequena ilustração, que é um episódio curioso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. No início da Primeira Guerra Mundial, 1914, entre 1914 e 1915, existia um episódio chamado de Trégua de Natal. Nesse evento, soldados alemães e ingleses, eles pararam de lutar nas trincheiras para celebrar o Natal. Temos várias cartas de soldados que enviaram para familiares, para a mãe, para a esposa, desse evento em específico. Os soldados pararam, começaram a decorar as trincheiras e se juntaram para louvar e para comemorar o Natal e o Ano Novo. Passaram uma semana entre Natal e Ano Novo praticando isso. Foi um momento ímpar. E nessa semana eles jogaram futebol juntos, eles trocaram presentes, eles sepultaram seus mortos juntos, todos os dias e em todos os 2 feriados. Irmãos, o que acontece aqui, dos versículos 30 ao versículo 35, é algo fantástico. A nação de Israel,
ela está nos ensinando que até no meio de uma guerra, nós devemos parar para cultuar. Eles fazem um deslocamento aqui. A distância é exatamente entre a destruição de Ai e os montes Ebal e Gerizim é de 40 quilômetros. Eles desviaram a rota 40 quilômetros para parar e para cultuar ao Senhor. Fizeram este desvio, toda a nação, só para cultuar. Alguns comentaristas não acreditam. Mas essa é a nação de Israel, porque não é só para cultuar. Esse é o povo de Deus. E é isso que o povo de Deus faz em tudo na vida. O povo de Deus para adorar a Deus. Esse é o fim principal do homem. E se até no meio de uma guerra eu paro para cultuar, será que eu não devo parar aquilo que eu planejei para fazer no domingo, no dia do Senhor, parar, não fazer nesse dia e cultuar ao Senhor? Será que eu tenho o direito de dizer, vou fazer isso no domingo e não vou cultuar ao Senhor? Vou fazer o que eu faço nos outros dias da semana e não vou cultuar ao Senhor? Será que eu tenho o direito de não cultuar porque eu estou viajando? Se até guerras são pausadas, o que está me impedindo de honrar o dia do Senhor? De encontrar com os meus irmãos, que muitas vezes por causa de trabalho e de falta de tempo, eu não consigo ver durante a semana. E fazer o que Josué está dizendo aqui, todos estão reunidos, anciãos, crianças, líderes, liderados, homens, mulheres, servos e senhores, todos param para ouvir. Olha o que é que eles estão fazendo, ouvir toda a lei de Deus. Precisamos, irmãos, parar as nossas guerras. Precisamos parar as nossas corridas, parar, orar, cultuar. Temos uma programação no meio da semana, não chega aos pés do culto ao Senhor, mas é um momento de pararmos para orar na quarta-feira. Semana passada para mim foi uma semana muito corrida. E olha que coincidência, logo no sábado, logo na quarta, foi o dia mais corrido de todos os 5. E muitas vezes para a gente se reunir como igreja é difícil no meio da semana, é penoso. A gente tem que pegar aquele compromisso, jogar para cá, tem que dobrar aquilo ali para poder se programar para ir. É um sacrifício tão grande que é melhor não ir. Mas é fundamental, irmãos. É fundamental a gente parar. A gente orar ao Senhor. Vale a pena essa comunhão. Vale a pena nós orarmos juntos. Nós adorarmos ao Senhor juntos. Comece com o domingo, porque o domingo é inegociável. Isso você talvez não possa ir durante a semana, realmente, às vezes não dá. Mas domingo é inegociável. Comece com o domingo, que é o básico, que é o negociável. Depois você vai todos os dias. Pequenas devocionais na sua casa. Esteja quarta-feira com a gente. Adoração é a nossa característica. A adoração faz parte de nós. Sem adoração nós perdemos a identidade. Quem nós somos? Nós somos uma ONG, nós somos um clube. Esse é o nosso diferencial. Às vezes é assim. Para cultuar, você vai precisar fazer um desvio de 40 quilômetros. Para ir nessa reunião, você vai ter que sacrificar muito. Muitas vezes por questão de saúde, infelizmente a gente tem que faltar. Mas quando não, sempre vale a pena o sacrifício. Isso é obedecer ao Senhor. Não é o culto que deve se adequar à sua vida corrida. A gente tem que parar com essa ideia de vir ao culto se der. Se der tempo, eu vou adorar o Senhor. Se sobrar tempo,
aí eu adoro ao Senhor. Culto é a prioridade. Muito mais prioridade que uma trégua de Natal. É essencial. Adorar como Deus ordenou é essencial para a sua vida. Isso é a prioridade. As outras coisas, as estratégias, as vitórias, Deus vai providenciar. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, que é tão viva em nossas mentes e corações. Esteja conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, como hino de resposta, vamos cantar o Salmo 24.